Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre câncer coloretal. Esse é um câncer bastante frequente e que sim, pode levar à morte. Por isso a gente convidou o oncologista Davi Pinheiro Cunha para falar sobre esse tema, sintomas, tratamento, o que acontece com a pessoa que tem esse tipo de câncer. Quem vai responder para a gente então é o Dr. Davi. Antes de começar a nossa conversa, tirar todas as dúvidas aqui no Saúde Agora, doutor, muito obrigada por falar com a gente. A gente sabe que vida de médico é corrida, mas o senhor fez aí questão de parar e tirar todas as dúvidas para quem está assistindo a gente agora. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, então, para a gente entender, né? O que é o colo retal? Como que esse câncer atinge? Explica para a gente. Então vamos lá, né? Acho que antes de mais nada, a gente está aproveitando esse mês de março, né? Que é o mês que a gente chama Março Azul Marinho, que é um mês de prevenção e de conscientização sobre o câncer coloretal. E quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está falando de todos os tumores que têm origem no intestino grosso e no reto, né? E é um tumor muito importante, né? Quando a gente pensa do ponto de vista estatístico, ele é o segundo tumor mais frequente no homem, ele só perde do câncer de próstata, e também é o segundo tumor mais frequente nas mulheres, que só perdendo para o câncer de mama, e é por isso dessa importância, é por isso que a gente está aqui hoje, para tentar esclarecer algumas dúvidas. Os sintomas desse tipo de câncer têm diferença para os demais, doutor? Como que se descobre que é esse tipo de câncer? O câncer coloretal, assim como a maioria dos cânceres, quando ele está numa fase muito inicial, a grande maioria das vezes ele é assintomático. Então a pessoa não sabe que o tumor está localizado ali. E com o tempo, esse tumor vai crescendo, né? E dependendo de onde ele está localizado, se é no intestino mais do lado direito, do lado esquerdo, mais na região do reto, ele vai causando sintomas. E esses sintomas são variáveis, né? De uma forma geral, o paciente pode sentir um pouco de dor abdominal, uma alteração do hábito intestinal, então o intestino que fica mais preso, ele fica mais solto, pode ter sangramento nas fezes, pode ter emagrecimento. Então são sintomas muito variáveis, mas uma coisa que a gente chama atenção é o quê? Que quando está na fase mais inicial, a maioria das vezes ele é assintomático, e por isso que a gente sempre recomenda, né, o acompanhamento médico e os exames preventivos para fazer o diagnóstico nessa fase mais precoce. O senhor disse aí que é importante, né, fazer esse diagnóstico precoce, mas que tipo de exame, que tipo de médico, o que que a pessoa tem que procurar para saber se está tudo bem? Então vamos lá, eu acho que acompanhamento médico a gente tem que ter, independente da idade, né? Eu acho que é sempre bom frisar isso. Mas quando a gente fala especificamente de câncer coloretal, a gente tem que pensar que esse é um tumor que acontece numa faixa etária de mais idade, geralmente acima dos 50 anos, né? Então a gente chama atenção para tanto homens como mulheres que estão por volta de 50 anos ou acima, todos devem fazer pelo menos uma colonoscopia a partir dos 50 anos, né? E outra coisa importante é que quando o histórico familiar é positivo, então se eu tenho algum parente de primeiro grau que teve algum câncer de intestino ou de reto, a recomendação é que a gente faça essa investigação e esses exames 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, mostrando que a história familiar também é importante para a decisão do momento ideal de começar a fazer esses exames. Doutor, existe uma causa? O que que provoca esse tipo de câncer? O câncer coloretal a gente pode basicamente dividir em dois fatores, né? Então, aqueles fatores que a gente não consegue mudar, que são os fatores de risco que muitas vezes a gente tem que lidar com eles, que é a idade, né? Então, como eu comentei, é um tumor que acontece após os 50 anos na maioria das vezes. A história familiar, então, quando a gente tem um parente de primeiro grau, a gente aumenta muito o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Tem algumas síndromes genéticas, né, que são mais raras e que também pode favorecer, mas os fatores de risco que mais causam esse tipo de câncer são fatores evitáveis, né? Por isso que a gente fala que o câncer coloretal muitas vezes pode ser prevenível. E quais são esses fatores? Evitar a obesidade, então manter o peso, fazer atividade física, porque o sedentarismo é também um fator de risco, ter uma dieta balanceada, que significa o quê? Rica em fibras, pouca carne vermelha,
bastante fibra, né, de uma forma geral. Então, esses são os fatores de risco que a gente consegue mudar. Algumas coisas a gente é invariável ali, a gente não tem como ficar mais novo, a gente não tem como mudar a nossa história familiar, mas os fatores mais importantes a gente consegue modificar tendo um estilo de vida saudável. O senhor falou aí em estilo de vida saudável, né? E pegando um gancho lá no início da sua resposta, falando que esse tipo de câncer, ele é muito frequente, pode estar ligado a isso? Porque hoje o que a gente vê são pessoas mais obesas, todo mundo na correria, se alimentando mal, atividade física, então tem muita gente que passa longe. Tudo isso pode ser uma explicação também para esse tipo de câncer estar sendo tão frequente hoje? Sim, com certeza. Os tumores coloretais de origem hereditária, genéticas, aproximadamente isso acontece só em 10%. Provavelmente os outros 80, 90% está relacionado com esse estilo de vida que a gente acabou de comentar. E o que a gente percebe, né, que nos países mais desenvolvidos, em que existe realmente ali um número maior de obesidade, um número maior de dietas vamos dizer, pobres em fibras, com mais embutidos, com mais carne vermelha, a gente sabe que é maior a chance de desenvolver esse tipo de câncer, mostrando uma clara relação com esse estilo de vida e o aumento de casos de câncer de cólon e de reto. Doutora, e pesquisando sobre o tema, só para a gente ter uma noção, achei na internet que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que 20.520 casos novos em homens surgem aí por ano e 20.470 casos em mulheres. Aí, como o senhor disse logo, né, no início, é uma doença que afeta homens e mulheres e os números são bem altos. Por isso também, se falar dessa doença em março. É isso aí. A gente vê que os números são bem altos, isso representa, né, o segundo tumor mais frequente, tanto no homem como nas mulheres, e a gente vê que numericamente são muito parecidos, né? Então é um tumor em que não é só o homem ou só a mulher que tem que se preocupar, são os dois. Então, por isso que a gente, em casa, o marido ou a esposa, um tem que cobrar o outro de fazer o exame de colonoscopia, né? Existe um certo estigma de fazer o exame, que é um exame desconfortável, tem a questão do preparo, mas talvez entre todos os exames de rastreamento que a gente possa fazer, né, quer seja mamografia, Papa Nicolau, a colonoscopia é também um exame fundamental, tanto para fazer o diagnóstico de lesões pré-malignas, que são aqueles pólipos que geralmente é o que, se não tratados, evoluem para um câncer de intestino, como fazer o diagnóstico daquela doença inicial que está assintomática. Então, esse exame, na hora correta, pode fazer a prevenção tanto de lesão pré-maligna, como um diagnóstico precoce, e isso levar a um tratamento de forma mais rápida e com maior chance de cura. Doutora, eu queria que você explicasse como que é esse exame. Não precisa ter medo, ele é desconfortável, mas é possível fazer de forma tranquila. Sim, com certeza. Eu acho que a colonoscopia hoje, o acesso a esse exame está cada vez mais disponível para a população. A gente sabe que no Sistema Único de Saúde a gente tem uma restrição em acesso, mas do ponto de vista prático, o exame ele é feito com uma sedação, então o paciente não sente nada durante o exame. Muitas vezes o preparo, né, que a gente precisa deixar o intestino bem limpo para que a gente consiga visualizar por dentro ali as alças, é um pouco desconfortável porque usa laxante. Então, mas é uma coisa que se fica em casa, toma essas medicações, a gente tem todas as orientações que devem ser seguidas. O dia do exame, basicamente, o paciente não sente nada porque faz uma sedação leve e ele vai para casa logo em seguida e volta à vida normal, com uma alimentação normal, sem restrição. Então, eu acho que o preconceito, o estigma desse exame, a gente não pode ter, porque o bem maior que a gente pode fazer para a nossa saúde é realmente nos cuidar e fazer os exames na hora correta, na hora correta mesmo. Doutor Davi, a pessoa fez o exame, não deu nada, ótimo. Mas se de repente foi diagnosticado com esse tipo de câncer, e aí, qual que é o procedimento? É complexo, né? O tratamento de qualquer tipo de câncer, de uma forma geral, ele tem várias variáveis, mas o mais importante, quanto mais precoce é o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento e as chances de cura são maiores. Então, de uma forma geral, quando o tumor está inicial, quando ele está restrito ali ao intestino, ele é pequeno, a cirurgia sozinha basta para levar à cura. Quando o tumor está um pouquinho maior, quando ele está dentro do intestino, mas tem uma disseminação
dos linfonodos, que são as ínguas ali na região próxima do intestino, a gente faz a cirurgia e muitas vezes é feito também uma quimioterapia após a cirurgia para aumentar as chances de cura. E, infelizmente, quando o tumor é diagnosticado numa fase muito tardia, quando a gente tem as metástases, né, que significa quando o tumor sai do intestino e vai para outro órgão, como o pulmão, como o fígado, aí as chances de cura são realmente menores. E, basicamente, o tratamento hoje é com quimioterapia. A gente já melhorou muito as opções de tratamento, a gente também tem imunoterapia, tem alguns anticorpos monoclonais, são medicamentos mais novos, em que a gente pode associar esse tratamento para aumentar o sucesso, aumentar o tempo de vida, com qualidade de vida, mas nesse cenário, né, nessa doença mais avançada, realmente a cura é mais difícil. Tá, e a importância, né, do diagnóstico precoce, né, doutor? Pois é, né? Acho que a gente fica batendo sempre nessa tecla, né, do diagnóstico precoce, de fazer os exames, porque é isso, né? O diagnóstico precoce, ele aumenta as chances de cura, ele diminui a intensidade do tratamento, e do ponto de vista até, né, de questão de custo populacional, se a gente faz os exames de rastreamento, a gente faz um diagnóstico precoce, o custo é muito menor para a população e para a pessoa ali que está arcando com o tratamento, né? Então, assim, a gente tem que pensar do ponto de vista pessoal, na chance de cura, na questão da agressividade do tratamento e até a questão de custo, que o diagnóstico precoce tem essas vantagens todas em todos os momentos do tratamento do paciente. Doutor, a gente está falando de diagnóstico precoce, mas o que se vê na prática, doutor? O paciente chega aí como? Realmente ele procurou o médico com antecedência ou quando o câncer já está mais avançado? O que o senhor vê na prática? A gente tem infelizmente, a gente tem uma variação muito grande, até pelo Brasil, até em cidades do Brasil, quanto à fase do diagnóstico, né? E isso é basicamente por conta de acesso aos exames para fazer o diagnóstico, é também relacionado à informação, né, da necessidade de procurar quando tem algum desses sintomas. Mas hoje, né, na nossa realidade, a maioria dos casos, a gente ainda faz um diagnóstico na fase mais inicial, nessa fase mais precoce, mas a gente tem um número muito, muito grande de doenças avançadas. E vale frisar que nesse período de pandemia, né, nesses últimos 2 anos, a gente teve um aumento significativo de casos de doença mais avançada, realmente por falta de realização de exames, por falta de procura ao médico quando os sintomas iniciaram, a pessoa se cuidou por conta ali da preocupação do Covid, mas deixou de fazer os exames que também são essenciais para a gente manter a nossa saúde. Doutor, o senhor disse que é mais comum em pessoas com 50 a 60 anos, né, a partir dessa idade. Mas também hoje se vê jovens com esse tipo de câncer, também tem estatísticas em pessoas com menos idade? Tem sim, hoje, né, é muito mais frequente realmente o tumor acima dos 50 anos, né, após os 60 anos a estatística vai aumentando, mas o que a gente vê é que quando o tumor acontece em jovens, tem mais relação com algumas síndromes que têm síndromes genéticas já pré-diagnosticadas, ou histórico familiar positivo, ou outras doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, retocolite, essas pessoas têm que se cuidar mais, porque o diagnóstico pode acontecer de forma mais precoce. E além disso, acho que é um dado que não é brasileiro, é um pouquinho fora da nossa realidade, mas o que a gente vê que nos Estados Unidos, isso é uma estatística norte-americana, mostrando um aumento do número de casos em populações mais jovens, então ali a partir dos 35, 40 anos. E talvez a relação principal desse aumento é realmente o estilo de vida, né? Esse estilo de vida atual dos países desenvolvidos, essa dieta que a gente está fazendo cada vez mais, isso pode estar aumentando o risco desses tumores. E existe até algumas sociedades norte-americanas que estão recomendando iniciar até mais precocemente o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a nossa recomendação, né, a gente segue a recomendação de começar os exames de rastreamento aos 50 anos e o exame preferencial é a colonoscopia. Doutor, em criança esse tipo de câncer não acontece? Não, em criança, o adenocarcinoma, né, que é o tipo mais frequente de tumor em colo e reto, é extremamente raro.
a gente não acontece na nossa rotina. Tem alguns outros tumores, né, que não está relacionado ao adenocarcinoma, que é o tumor mais frequente, que sim pode acontecer em crianças, mas aí são patologias muito diferentes. Doutor, e é possível também, diagnosticado aí de forma cedo, ter cura? Porque quando a gente fala em câncer, né, a gente fica assustado, né? Mas também tem casos de cura. Com certeza. E a notícia que a gente felizmente a gente tem hoje em dia é que a maioria dos casos a gente consegue curar, né? Então a gente volta a reforçar a importância de fazer os exames para o diagnóstico precoce, porque isso diretamente está diretamente relacionado com a cura. Doutor, já pegando o seu gancho na sua resposta, para a gente encerrar o Saúde agora, qual que é o seu recado para quem está assistindo a gente nesse momento? A gente está aí no mês de março, de conscientização sobre essa doença. É importante, sim, falar e muito dessa doença, não só em março, claro, mas no ano todo. Acho que a mensagem principal, né? Eu acho que a gente está passando por uma pandemia, né? Eu acho que a gente está vendo que os casos de gravidade diminuíram muito às custas da vacinação. Então, agora a gente tem que realmente voltar a focar nas outras doenças que continuam acontecendo, né? A gente reforçou a importância do câncer de colo e de reto pela sua incidência, e a gente tem exames para fazer o diagnóstico precoce, para fazer a prevenção, que é a colonoscopia. Então, eu volto a frisar, homens e mulheres a partir dos 50 anos que não fizeram ainda uma colonoscopia, aproveitar esse mês de março e agendar o exame, que é a melhor coisa que você pode fazer para cuidar da sua saúde. Tá aí, Davi Pinheiro Cunha, ele é oncologista. Doutor, muito obrigada por falar com a gente nesse momento, aí nesse mês de conscientização de uma doença tão importante que atinge milhares de brasileiros. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E claro, fica aqui o convite para uma próxima participação, doutor. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do quadro Saúde Agora. Se cuida. Tchau.